para abrir a palavra de Deus no profeta Miqueias. Miqueias, capítulo 2. Pode tirar. Fica mais à vontade. Miqueias, capítulo 2. Nós vamos ler apenas os versículos 12 e 13. Já achou Miqueias? Se você não achou Miqueias, que dirá quando eu pedir Obadias, né? Vai demorar um pouquinho mais. É no Velho Testamento, gente. Entre Gênesis e Malaquias. Mais perto de Malaquias, né? Jonas, Miqueias. A gente faz assim, né? Jonas, Miqueias. Miqueias, capítulo 2, versos 12 e 13. Vamos colocar-nos em pé. Vamos acompanhar a leitura bíblica. Que diz assim: certamente te ajuntarei todo, ó Jacó, certamente congregarei o restante de Israel, pô-los-ei todos juntos, como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio do seu pasto, farão grande ruído por causa da multidão dos homens, subirá diante deles o que abre caminho. Eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela, e o seu rei irá adiante deles, sim, o Senhor à sua frente. Agora vamos ler juntos, uma só voz, acompanhados aqui por esse coral forte, mas eu mesmo vou reger agora com a licença da maestrina. Lemos juntos: certamente te ajuntarei todo, ó Jacó, certamente congregarei o restante de Israel, pô-los-ei todos juntos, como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio do seu pasto, farão grande ruído por causa da multidão dos homens, subirá diante deles o que abre caminho, eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela, e o seu rei irá diante deles, sim, o Senhor à sua frente. Senhor, é a tua palavra, bendita palavra, palavra que é pão para alimentar nossa fome espiritual, palavra que é água, água viva, que brota a partir do nosso coração, pela ministração do teu Espírito que habita em nós. A tua palavra é luz para dissipar as trevas. Ela nos mostra o caminho, Senhor. E agora, quando estamos aqui em culto de adoração ao Senhor, vimos rogar-te, seja servido, falar ao íntimo da nossa alma. Que o teu Espírito ministre a cada um de nós e que saiamos daqui acrescidos por aquilo que ensinas ao teu povo nesta noite. Usa esse teu instrumento na sua limitação, na sua precariedade, mas faze o que a tua palavra tem asseverado, que ela saia da tua boca e não volte para ti vazia, mas faça o que te apraz. Em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar os nossos lugares. Subirá diante deles o que abre caminho. O que abre caminho. Uma das situações mais difíceis que eu vivo quase cotidianamente é me deslocar de um lugar para o outro, de uma cidade para outra. Algumas dessas nossas cidades de médio porte, principalmente as cidades maiores, e eu me deparo com um engarrafamento. Eu creio que aqui em Garanhuns não tem esse tipo de problema, ou talvez até já comece. Em razão disso, uma distância que eu poderia percorrer em poucos minutos me leva a ter que adiantar a saída de casa ou da igreja, do lugar que eu estiver, para não perder o ônibus, o avião, o barco, o trem, não sei o quê, porque os engarrafamentos nos impedem de prosseguir, trancam os nossos caminhos. Talvez você está indo por uma via pública e de repente há uma obra em determinado lugar, então a placa ali, desvio, e você tem um caminho bloqueado à frente, você não pode seguir por ali. O que vale
no que tange ao trânsito, vale em tantas instâncias da nossa vida. Quando queremos apressar os nossos passos, quando queremos alcançar determinado objetivo, e somos impedidos, porque os caminhos estão fechados, porque há um impedimento, porque há uma barreira, porque há uma limitação, porque está sendo necessário que alguém venha e abra o caminho. Em meio a discursos tão contundentes, tão pesados, como é próprio dos profetas, e Miqueias não foge disso, um profeta contemporâneo do profeta Isaías, no século VIII a.C., quando se vivia a crise da invasão assíria que havia dominado o coração do reino do norte e já se aproximava do reino do sul, os profetas eram muito pesados na sua palavra. Mas no meio destas mensagens tão duras, o profeta inclui uma palavra de profunda esperança. O profeta insere uma mensagem para alentar e acalentar o coração dos seus ouvintes. E no seu discurso, que ele vai construindo de uma maneira poética, ele então coloca esta frase: subirá diante deles o que abre caminho. Uma das declarações mais conhecidas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, registrada no Evangelho de João, é esta que podemos ver até em outdoors na rua, ou mesmo recitada por pessoas que sequer conhecem a palavra de Deus. Jesus afirmou: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esta forma de falar é, na verdade, um hebraísmo, um jeito de se comunicar próprio dos hebreus, dos judeus. E quando Jesus afirma: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ele não está dizendo outra coisa senão: eu sou o verdadeiro caminho de vida. Eu sou o caminho que leva vocês ao Pai. Ninguém vai chegar ao Pai senão por este caminho verdadeiro de vida. E Jesus se consolidou como esse verdadeiro caminho de vida, consumando plenamente, indiscutivelmente, a obra da redenção, a qual ele veio cumprir, tendo assumido a nossa humanidade. Ele, que era o Verbo eterno, encarnou-se, virou gente, conviveu conosco e foi passo a passo ao Calvário. E ali, de braços estendidos, cravos sobre as suas mãos, pendurado no madeiro, verteu o seu precioso sangue que nos purifica dos nossos pecados, e abriu o caminho, e adiantou-se a nós, como diz o profeta, antecipando esta condição: subirá diante deles o que abre caminho. Nós só estamos aqui nesta noite, celebrando 56 anos da vida de um concílio muito precioso da Igreja Presbiteriana do Brasil, porque o Senhor Jesus subiu adiante de nós, abrindo o caminho para que pudéssemos receber a sua salvação, para que pudéssemos ser alcançados pela sua grande misericórdia, para que pudéssemos estar nesta noite aqui, louvando e bendizendo o seu nome. O caminho está aberto, precisamos passar por ele, precisamos trilhar por ele. E algumas lições muito preciosas estão nesta passagem que eu gostaria de destacar para nosso ensino, para nosso crescimento espiritual. Primeiro de tudo, eu gostaria de afirmar que o caminho está aberto para superar toda e qualquer dispersão que haja em nosso meio. Caminho aberto para que seja suplantada a dispersão, o divisionismo, a cisão, o cisma que porventura esteja sendo germinado no meio do povo de Deus.
A dispersão sempre foi um dilema na história bíblica. O primeiro momento em que nos deparamos com ela está em Gênesis capítulo 11, quando a humanidade, estando ali reunida mais próxima, tomou uma decisão de alcançar o céu na construção de uma torre, que ficou conhecida como Torre de Babel. E neste desígnio que visava alcançar a Deus, enquanto Deus é quem vem alcançar o homem, o Senhor assim determinou que eles ficassem numa grande confusão em razão das suas intenções não muito próprias, e o texto bíblico diz que a humanidade foi, a partir dali, dispersa para todos os cantos. Quando nós estamos exatamente examinando esta passagem de Miqueias, e como mencionei há pouco, faz parte do contexto da invasão assíria, tanto a invasão assíria como a invasão babilônica, acontecida 150 anos depois, e que fez sucumbir o Reino do Sul, fez com que o povo de Deus fosse disperso por várias nações, por várias regiões. É por isso que, vez por outra, nos deparamos com passagens, especialmente no Velho Testamento, que informam sobre esta palavra de esperança: vou reunir, vou ajuntar, vou trazê-los novamente, vou congregá-los. Meus irmãos, esta é a palavra que nós estamos ouvindo aqui dos lábios de Miqueias: certamente te ajuntarei todo a Jacó, certamente congregarei o restante de Israel. O propósito da obra redentora do Senhor Jesus é que, independente das nossas condições peculiares, das nuances diferenciadas de costumes, culturas, línguas, o Senhor nos traz todos juntos, o Senhor nos congrega a todos, porque o Senhor Jesus é o elo, porque por Ele o Senhor terminou definitivamente com toda a dispersão. De fato, Babel, invasão assíria, invasão babilônica, não podem prevalecer no meio do povo de Deus, que mesmo sendo de tantas diferenças, consegue olhar para o mesmo Senhor Jesus, consegue adorar o mesmo Deus, consegue ser a sua única igreja. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, assim declara: há somente um corpo e um espírito. Como também fostes batizados através de um só batismo, há uma só fé, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos, que age em todos, por meio de todos. Muitas vezes nós damos vazão às nossas diferenças e perdemos de vista que o caminho foi aberto, não para que as nossas diferenças prevaleçam, mas para que a unidade do corpo de Cristo prevaleça. Por isso quero me congratular com a iniciativa desse presbitério. Não sei há quantos anos os irmãos promovem este encontro anual, parece que já há muito tempo, né, pastor? Porque não podemos estar fazendo a obra do Senhor isoladamente. É claro, as agendas locais das igrejas, das federações, do trabalho regular precisa ser respeitada, mas um evento como esse mostra que o Senhor fez uma obra de congregar-nos, de ajuntar-nos, de trazer-nos todos juntos, porque unidos somos muito mais fortes, porque congregados podemos fazer muito mais, porque estando debaixo desta operação maravilhosa do Senhor de reunir-nos, podemos cumprir com os propósitos do Senhor com muito mais efetividade. O texto bíblico soma verbos para insistir no tema da reunião, da congregação, para superar a dispersão. Fala-se de ajuntar, fala de congregar, mas me parece muito sugestivo que ainda um terceiro verbo seja usado: pô-los-ei todos juntos. E sabe,
Aí é que começa o problema. Aí que começa o desafio. Porque somos diferentes. Porque não há uniformismo entre nós. Até mesmo o coral consegue trabalhar bem essa questão do uniforme, né? Os homens de branco, as mulheres é vermelho, isso, né? Eu sou meio daltônico, não é que eu sou daltônico, eu não sei o nome das cores, né? A igreja não proclama, não faz prevalecer o uniformismo. É a unidade na diversidade. Mas o Senhor nos põe juntos e nós precisamos conviver com as diferenças. Precisamos respeitá-las e precisamos até mesmo glorificar a Deus com as nossas diferenças, porque o Senhor deixou-nos esse desafio. Pô-los-ei todos juntos. Por isso, o Senhor Jesus, o verdadeiro caminho de vida, Ele abriu o caminho para superarmos toda e qualquer dispersão. Mas há uma lição adicional nesse texto ainda. Não apenas o caminho está aberto para que seja superada a dispersão, mas o caminho está aberto. Sua graça. Acho tremendo nesse texto que sejamos tidos como ovelhas de um bom pastor. O Senhor nos leva ao aprisco, como rebanho no meio do seu pasto. E o versículo 13 avança. Eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela. Quando nós lemos esse texto, nós não podemos deixar de lembrar novamente o Evangelho de João, mas agora o capítulo 10, quando Jesus se apresenta ali de pelo menos duas formas. Primeiro ele diz assim: eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Eu creio que inúmeras vezes nós já ouvimos mensagens sobre Jesus o bom pastor. O Salmo 23 então, que é o Salmo do pastor. Mas em João 10, Jesus também faz uma outra afirmação muito categórica. Ele diz: eu sou a porta das ovelhas, fazendo coro com Miqueias. Eu sou a porta das ovelhas. Só que lá em João, nós lemos assim: eu sou a porta das ovelhas. As ovelhas entrarão e sairão, e acharão pastagem. Está implícito no texto de Miqueias que neste ir e vir das ovelhas, nesse entrar e sair das ovelhas, elas encontraram alimento, elas encontraram pasto, elas foram nutridas, elas receberam o que precisavam, elas foram alcançadas com aquilo que elas buscavam. Em João isso fica explícito: entrarão e sairão e acharão pastagem. É tremendo isso, meus irmãos, porque Jesus, sendo a porta das ovelhas, Ele é uma porta que dá entrada, mas também libera a saída. O ser igreja do Senhor não nos permite pensar que a gente se reúne, portas adentro, tranca a porta e daqui ninguém sai. Daqui ninguém sai. Pode fechar a porta e não deixa ninguém sair. Não estou falando só do culto, não, o resto da vida. Funciona assim? Não funciona. A gente se reúne, a gente adora a Deus, a gente supera as diferenças, a gente recebe o alimento espiritual, a gente se fortalece, a gente recebe a graça de Deus, e aí a gente sai, e aí a gente vai nutrido para as nossas lides. Ser igreja do Senhor não é ficar hermeticamente fechado num lugar, é poder entrar e sair por esta porta, mas quando sai acrescido, sai melhorado, sai carregado da graça de Deus. Meus irmãos, o caminho foi aberto não apenas para superarmos a dispersão, o Senhor nos pôs juntos, mas também para sermos alcançados por uma graça maravilhosa.
uma graça que sustenta a nossa vida, uma graça da qual se diz é melhor do que a vida, conforme o Salmo 63. Mas eu queria fazer 3 destaques a respeito da graça que você entra por esta porta, recebe e quando sai acrescido desta graça, que são bastante significativos para nós. Recebemos esta graça na forma do perdão. O perdão do Senhor, que levou Jesus à cruz para derramar o seu sangue, está ao alcance de todos nós. Algumas vezes sentimos até mesmo os nossos ombros arqueados, nosso peito ofegante, nosso coração palpitando descompassadamente, porque a culpa do pecado parece pesar profundamente em nós. Reconhecemos a nossa pecaminosidade, a nossa falha, o nosso erro, o mal que não deveríamos ter cometido, cometemos, o bem que deveríamos ter feito, dele nos omitimos. Mas o Senhor derrama a graça, abriu o caminho para derramar a graça na forma do perdão, e eu queria declarar isso aqui nesta noite. Você vai sair aliviado, você vai sair leve, você vai sair acrescido desta certeza, desta confiança. O Senhor Jesus na cruz levou todos os nossos pecados, Ele morreu para que não mais sobre nós pese qualquer culpabilidade. Ele removeu do nosso coração a culpa. Ele nos outorgou a bênção de podermos agora estar diante da face do Pai, porque sobre nós não pesa mais nenhum delito, porque Ele nos justificou de todos. Ele assim faz esta declaração. Graça na forma de perdão, mas graça também por intermédio da sua palavra. Perdão e palavra. É isto que nutre a igreja. É isto que alimenta o povo de Deus. Este é o nosso pasto verdejante. Aqui está o alimento para as nossas almas. E o caminho foi aberto. As Escrituras estão diante de nós. A palavra do Senhor é para nosso nutrimento. Agora, se você faz uma refeição por semana, você não está aproveitando esse caminho aberto. Será que você está achando que engarrafou o trânsito, né? Você não está podendo passar? Não, está aberto o caminho. Você pode fazer muito mais uso das Escrituras do que apenas vez por outra, talvez até sobre a exposição de alguém, você está recebendo o ensinamento. Você pode fazer isso no seu cotidiano. Você pode fazer isso no seu particular. Você pode fazer isso junto com a sua família. Você pode fazer isto sempre. É pão para as nossas almas. A graça na forma do perdão, a graça pela palavra que está diante de nós, mas a graça do Senhor também está ao nosso alcance pelo caminho que se abriu, pelo poder do Espírito Santo que habita o nosso coração. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, declara que, tendo ouvido a palavra do Evangelho, crido nele, fomos selados com o Santo Espírito da promessa. Ele habita o seu coração. E o desafio é que você não se encha de qualquer outro tipo de coisa, senão seja cheio do Espírito, porque é este Espírito que nos habilita a testemunhar a palavra de Deus. É muita graça. Falta-nos tempo e oportunidade para ficarmos aqui só rendendo graças a Deus pela sua maravilhosa graça que está diante de nós, porque o caminho foi aberto. O Senhor Jesus abriu o caminho e então nós podemos entrar pela porta e sair pela porta e encontrar esse passeio tão vasto, tão rico, que alimenta a nossa alma, que nos fortalece. É graça sobre graça.
subirá diante deles o que abre caminho. Abre caminho para superar a dispersão. Aqui nós queremos enfatizar a unidade do povo de Deus, mercê da sua diversidade. Abre caminho para que possamos recepcionar a graça. É o pão, é o alimento das nossas almas, é a segurança do nosso coração. Mas eu quero terminar dizendo que o Senhor Jesus, que rompeu diante de nós abrindo o caminho, Ele também abriu o caminho para o seu reino avançar, para o seu reino ser distendido, para o seu reino crescer. E aqui estamos diante do desafio da missão. Da mesma missão que trouxe missionários da América do Norte, ainda no século XIX, para esta região. E eu imagino extremamente inóspita, difícil naquele tempo, mas por causa da missão chegaram aqui, evangelizaram, abriram escola, fizeram um trabalho de saúde. Amanhã devo estar ali em Canhotinho visitando aquela região ali que é tão querida para a nossa igreja, por causa da missão. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse texto que fala de que o Senhor nos traz juntos, que fala que o Senhor derrama graça sobre nós, num detalhezinho diz assim no versículo 12: farão grande ruído por causa da multidão. Farão grande ruído por causa da multidão. Multidão faz barulho, multidão faz ruído. Multidão então que tem criança, que tem jovem, que tem adolescente. Multidão que vem acompanhada de instrumentos, de grupos vocais. Multidão então que tem liderança, e como liderança faz ruído. Aqui eles ficam quietinhos, deixa eles lá no presbitério para ver o barulhão que eles fazem, né? Que coisa boa. Esse fazer ruído aponta para a expansão, para o crescimento do reino de Deus. Nós não podemos ter a síndrome de Moabe, como o profeta Isaías anotou, dizendo: e eles serão um povo apequenado. Não somos. Somos um povo que cresce, que aumenta, e o crescimento faz barulho mesmo, faz grande ruído. Estar congregados, estar juntos e bem nutridos pela graça de Deus não é para o nosso deleite espiritual. Para aqui nós podemos dizer: puxa, como somos um povo abençoado, estamos juntos, estamos recebendo a palavra, somos tão lindos, maravilhosos, nos bastamos a nós mesmos. Não. Deus nos reúne, Deus derrama graça para a gente sair pelo caminho afora, proclamando o seu nome, anunciando a sua palavra, levando o santo evangelho àqueles que ainda não o conhecem, tornando o nome do Senhor Jesus conhecido de toda a criatura, de tal sorte que, por esse instrumento, muitos virão também reunir-se a nós, muitos virão passar por esse mesmo processo que nós estamos aqui delineando, e vão fazer mais ruído ainda, e vão fazer mais barulho ainda. Crescer faz barulho, e incomoda, e dá trabalho. Sabe por quê? Porque quando a gente cresce, vem os desafios. Quando o profeta Isaías, no capítulo 54, assim declara: e vocês vão crescer, então vocês vão ter que estender as cordas da sua habitação, vão ter que estender o todo da sua habitação. Eu louvo a Deus por estar aqui nesta cidade que tem um belíssimo templo, grande templo, porque isso é sinal de que vocês têm uma visão, vocês têm uma noção de que precisa crescer. Às vezes nós estamos num lugar muito pequenininho e estamos dizendo assim: vamos crescer, precisa largar a tenda, porque senão não cabe o povo, dá trabalho, faz barulho. Cresce, nós precisamos treinar lideranças, nós precisamos aprimorá-los, nós precisamos despertá-los, nós precisamos de mais oficiais,
Nós precisamos de gente que se vocacione para o ministério pastoral, para as missões, para a evangelização. É por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, disse: Deus deu a vocês apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, para que possam treinar os santos, para que possam aprimorar os filhos de Deus. Dá trabalho, faz ruído, faz barulho, e faz tanto barulho que às vezes começa um ranger diferente, e que é preciso até apaziguar ânimos, né? Calma, gente, vamos mais devagar. Na carta aos Filipenses, Paulo diz assim: rogo a Evódia e Sintique que pensem concordemente. Por que será que Paulo disse isso àquelas duas irmãs, mandou esse recado? Acho que elas estavam assim meio discordantes, né? Elas estavam criando partido na igreja, elas estavam divergindo, elas estavam fazendo uma guerra. Bom, isso é problema lá de Filipos. Eu tenho certeza que aqui nas igrejas dos meus irmãos não tem ninguém querendo fazer partido, né? Talvez lá em Curitiba eu tenha assim umas 3 dúzias que façam isso, mas só, no máximo, né? Aqui eu tenho certeza que não tem esse problema. Dá trabalho. Se a gente não quer ter trabalho, a gente fica pequenininho, a gente fica assim uma coisinha mínima. Mas o caminho foi aberto para que a multidão faça ruído, para que o povo faça barulho, para que a igreja cresça, para que a igreja se desenvolva. Tem que contribuir mais. Eu me refiro aqui a financeiramente. Aquele que pouco semeia, pouco ceifará. Mas aquele que semeia a mão cheia, muito, muito, muito colherá. E esta colheita, ela se transforma de recursos materiais em recursos humanos. E aí Deus levanta mais gente, mas ao mesmo tempo o Senhor diz assim: agora está na hora de enviar missionário. Agora está na hora de mandar alguns lá para o outro lado do planeta. Agora chegou o momento de enviar para povos não alcançados. Foi o que aconteceu com a igreja de Antioquia da Síria, a maior igreja presbiteriana daquela região ali naquele tempo, né? Tinha aproximadamente 1000 membros, porque eles estavam ali com a liderança da igreja, e não era uma liderança muito grande, mas o Senhor, pelo Espírito, disse: agora separai-me Barnabé e Saulo para eles irem às missões. Dá trabalho, faz ruído. Mas, meus irmãos, o caminho foi aberto. Se você não trilhar por esse caminho, se você optar por se acomodar, ficar aboletado confortavelmente na sua poltrona, então você não está fazendo coro com o Senhor Jesus. Então você não está no mesmo diapasão, no mesmo compasso, no mesmo ritmo do Senhor, que rompeu o caminho, foi adiante de nós, para superarmos as nossas divergências, estarmos unidos, apesar das diferenças, para derramar a sua graça abundante e transbordante, que nutre a nossa alma, mas para fazer avançar o seu reino entre os homens, o reino que ele veio inaugurar, e ele disse: está dentro de vós. A grande promessa desse texto é que nós não vamos sozinhos. O texto fala que o Senhor abriu o caminho, e ele termina dizendo: mas ele vai à frente. Ele não é apenas aquele que abre o caminho e diz: agora vocês vão. Não, ele está na frente, ele está nos guiando, ele está nos dirigindo, e o seu rei irá adiante dele. Sim, o Senhor à sua frente. Nós chegamos até aqui não por luminares da teologia, não por lideranças eclesiásticas de tanto prestígio, inclusive as que hoje dirigem o concílio. Nós chegamos aqui, vamos continuar avançando, porque o nosso rei está diante de nós, e acompanhando os seus passos, que nós vamos seguir em frente nesse caminho aberto. Que Deus assim nos abençoe. Amém.